Graça e paz, meus irmãos. Chegamos ao ápice do nosso culto, que é a pregação da Palavra de Deus. Nós já cantamos louvores, já lemos a Escritura, já oramos, e agora que Deus nos dê a graça de meditar em Sua Palavra e sermos por ela transformados. Peço que a igreja abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, no capítulo 3, nós leremos do verso 8 ao verso 12. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12. Eu leio, os irmãos acompanham nas suas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meus irmãos, se nós considerarmos a nossa vida como um todo, se considerarmos as narrativas bíblicas, a história da igreja, a história dos reformadores, até mesmo as nossas crianças, se nós perguntarmos para elas se elas sofreram já em determinado momento da vida algum tipo de perseguição, ainda que mínima, é bem possível que elas nos digam que na escola tem o Joãozinho, o Pedrinho, o Zezinho, que talvez já tenha implicado, algum gauchinho que já tenha aí de alguma forma perseguido de alguma maneira as crianças. Nós muito possivelmente sofremos algum tipo de perseguição. Mas como é que nós reagimos quando nós somos perseguidos? E às vezes nós até nem somos perseguidos, somos talvez até afrontados e já encaramos aquilo como uma perseguição, e a nossa reação muitas vezes, como gaúchos que somos, faca na bota, nossa reação nem sempre é relevar, nem sempre é ficar calado. Muitas vezes nós não sabemos reagir quando essas coisas acontecem. Isso me vem à mente, traz à memória uma história de criança, o menino e o saco de carvão. É bem possível que você já tenha ouvido essa história. É importante porque nós entendemos, nossas crianças também, e a história é mais ou menos assim: o pequeno Zezinho chega em casa, batendo os pés forte, o pai ouve o barulho no chão, o pai estava longe, casa de madeira, um galpão talvez, uma casa de madeira, um assoalho de madeira, fez bastante barulho. O pai estava lá cuidando do quintal, mesmo assim ou da horta, como nós conhecemos, mesmo assim o pai ouviu o barulho forte do garrão do moleque batendo, e ele então veio e disse: O que houve, meu filho? O menino, irritado, falou: Pai, eu estou com muita raiva hoje, estou com muita raiva. O Paulinho não podia ter feito o que ele fez comigo. O Paulinho não podia ter feito isso. Eu desejo tudo de ruim para ele. O pai então, um homem com pouco estudo, mas cheio de sabedoria, escutou o gurizinho falar. Então, o guri não parava de reclamar, mas o homem, muito calmo, decidiu então escutar um pouco mais o menino, e o Zezinho falava: Pai, o Paulinho me humilhou na frente dos outros. Paulinho me humilhou, ele não podia ter feito isso. Olha,
eu desejo agora que ele tenha alguma doença e ele nunca mais vá para a escola. Então imagina aí um gauchinho furioso. O pai escutou tudo aquilo, calado, calmo, e disse assim: meu filho, vamos ali no galpão. Vamos ali no galpão, que o pai vai te dar uma coisa para fazer. Chegou no galpão com o Zezinho, pegou um saco de carvão que tinha lá. Talvez aí o pai do Zezinho era churrasqueiro. Pegou um saco de carvão e disse: filho, vamos ali no varal. Tinha ali uma camisa branca estendida no varal. E aí o pai do Zezinho diz assim: olha, faz de conta que aquela camisa ali é o Paulinho. Então eu quero que agora tu pegue todo esse saco de carvão e descarregue. Cada pedaço de carvão que tu pegar é um pensamento ruim que tu tens com relação ao Paulinho. Pode jogar. O máximo que tu conseguir acertar de carvão, melhor. Tudo que é pedra de carvão que tu pegar ali, pedaço de carvão, é um pensamento ruim que tu tem contra o Paulinho. E daqui a pouco eu volto aqui para ver como é que ficou. O pai ficou de longe, observando. A camisa não estava muito perto. E aí o Zezinho começou a tocar-lhe carvão para cima daquela camisa. Depois de uma hora, o guri já estava cansado, os braços muito possivelmente já estavam doendo, menino pequeno. O pai então se aproximou: e aí, filho, como é que está se sentindo agora? Pai, eu estou cansado. Mas foi bom, porque a minha raiva passou e eu consegui acertar um monte de carvão naquela camisa ali. Minha raiva agora passou, eu extravasei a minha raiva. Aí o pai diz assim: filhote, vamos ali no quarto então que eu vou te mostrar uma coisa. Ele levou o menino no quarto, tinha um espelho grande lá, ele disse: olha para o espelho. Pensem como aquele guri ficou apavorado. Só se enxergava do Zezinho os olhos e os dentes. Ele disse: filho, olha para a camiseta, olha para a camisa como é que está. Tem algumas manchas ali do carvão que acertou, mas quem mais foi prejudicado com isso foi tu mesmo. Só se enxerga os olhos e os dentes. O que nós entendemos com essa história de criança? Muito possivelmente uma história fictícia, mas ela desperta a nossa atenção para algumas coisas que às vezes nós não pensamos em nossa vida. O mal que nós desejamos para os outros, ele causa mais problemas para nós e não para os outros. É maléfico para aquele que sente o mal. É maléfico para aquele que diz que está com raiva. Talvez essa história seja mesmo fictícia, mas eu penso que ela deve nos alertar, até mesmo para que nós ensinemos para os nossos filhos como agir em momentos como esse. Nós temos muitos relatos na história de algum tipo de perseguição. A própria Bíblia nos fala. Paulo foi perseguido, Pedro foi perseguido, Estevão, o homem considerado o primeiro mártir da história da igreja, também foi perseguido por causa do Evangelho, morto. Quando nós avançamos um pouco mais, nós vemos os próprios reformadores sendo perseguidos por causa da pregação do Evangelho, muitos sendo mortos, queimados, mas mesmo assim não deixaram de pregar o Evangelho. Hoje, se nós considerarmos alguns países, e talvez nós até tenhamos conhecidos nossos em países mais distantes que estão sendo perseguidos hoje. Talvez tenham que andar escondidos em algum lugar porque eles querem pregar o Evangelho, mas o país não permite. E se nós olharmos para a nossa realidade, será que existe algum tipo de perseguição aqui no Brasil? Embora nós estejamos comparando com outros países, nós estejamos na calmaria, sempre existe algum tipo de perseguição. Sempre existe alguma coisa que alguém faz, sempre existe algum governador ou governante querendo calar os cristãos, sempre existe algum vizinho querendo dizer: olha, vou denunciar a igreja porque a igreja está fazendo isso. Sempre existe alguma coisa nesse sentido. Mas diante dessas perseguições, como é que nós como cristãos agimos? E eu digo mais, às vezes os crentes têm mania de perseguição. Nem tudo que reluz é ouro.
Mas pode ser que você conheça alguém que pensa que sempre está sendo perseguido. Olhou para ele atravessado, meu Deus do céu, estou sendo perseguido. Não vou mencionar nenhuma sociedade interna aqui, porque senão pode ser que eu puxe para um lado e para o outro não. Então, a igreja no geral. Olhou atravessado, meu Deus do céu, estou sendo perseguido. Esqueceu de cumprimentar, de dar bom dia, o que eu fiz para ele? Como é que nós agimos nisso? É sobre isso que Pedro está falando nessa carta, na sua epístola. Mas apesar de todas essas perseguições, ele diz que os cristãos são chamados para uma vida exemplar, e esse é o tema deste sermão, chamados para uma vida exemplar. E com isso eu quero incentivar os meus irmãos a resistirem a esse tipo de perseguição, a observarem o coração de vocês em primeiro lugar, antes das atitudes dos outros, a aplicar o ensino da Escritura para os dias atuais e assim, seguindo o exemplo de Pedro, que mostra em sua carta o exemplo de Cristo, fazer a diferença nesse mundo. Apenas contextualizando aqui, Pedro começa a sua epístola apresentando os destinatários da sua carta, que ele chama de eleitos de Deus, os forasteiros da dispersão, ou como no original diz, da diáspora, aqueles que vivem fora da sua terra natal. Então ele especifica aqui as regiões onde eles viviam. Nós vimos isso no primeiro capítulo, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 regiões da Ásia Menor, o que nós conhecemos atualmente como a Turquia. Então Pedro essa carta escreve não só para judeus, mas ele também escreve para gentios. Ele deixa claro isso no capítulo 1, no versículo 18. Ele fala também da vida pregressa desses crentes, o seu fútil procedimento, mas eles foram resgatados pelo sangue de Cristo. Pedro está falando aqui para crentes. Ele deixa isso muito claro na sua carta. Um povo escolhido por Deus, pelo próprio Deus, são os destinatários a quem Pedro escreve. Estes crentes estavam sofrendo algum tipo de perseguição por causa da fé que eles professavam. Em vários versículos dessa epístola nós vemos, no capítulo 1, versículos 6 e 7, no próprio capítulo 3, versículos 13 a 17, nós não temos ideia se essa perseguição tinha algum respaldo legal, mas nós vemos aqui que existia algum tipo de perseguição, extraoficialmente, calúnias, injúrias, difamações, agressões físicas, tudo isso era comum naquela época. Mas mesmo com tudo isso, com todas essas perseguições, Pedro dá graças a Deus, porque ele tinha um motivo maior do que a reclamação. Pedro dá graças a Deus porque, como ele disse, aqueles eram os eleitos de Deus. Então ele tinha um motivo maior para agradecer, que era justamente a salvação que o próprio Cristo havia proporcionado àquele povo mediante a sua ressurreição. Então estes crentes, uma vez salvos, mediante o sacrifício de Cristo, deveriam suportar com alegria os sofrimentos e as perseguições que eles estavam tendo naquela ocasião. Se eles fizessem isso, se eles suportassem, se eles enfrentassem da maneira correta, eles ainda teriam recompensas uma recompensa para receber. E não era qualquer recompensa. Pedro está apresentando aqui, dizendo que essa recompensa que eles receberiam era a salvação, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Por isso ele dá uma série de recomendações importantes que impactam diretamente a vida prática dos eleitos de Deus. Então Pedro fala aqui na sua epístola sobre santidade, sobre o temor que os crentes deveriam ter durante esse tempo de provações, que eles deveriam amar uns aos outros, já que eles eram um povo regenerado por Cristo. É incompatível alguém dizer que é regenerado por Cristo e não amar o seu irmão. Eles deveriam então abandonar o seu procedimento anterior e agora eles deveriam viver, aqui utilizando a linguagem do apóstolo Paulo, viver de modo digno do Evangelho. É isso que Pedro está falando aqui na sua carta.
Vivendo assim, eles poderiam oferecer a Deus sacrifícios espirituais, e esses sacrifícios, pelos méritos de Cristo, seria então agradável a Deus. Então, do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12, Pedro aborda aqui o procedimento que eles deveriam ter, não só nos relacionamentos cotidianos, mas em todos os seus relacionamentos. E ele então trabalha a questão da submissão, seja às autoridades não crentes ou às autoridades eclesiásticas, seja no âmbito do trabalho, seja no relacionamento conjugal. Ele fala sobre essa submissão e ele extrai esses padrões de conduta do próprio Cristo. Vale lembrar que Pedro teve essa escola junto com Jesus Cristo. Ele teve 3 anos ali de seminário forte. Pedro tinha conhecimento de causa do que ele estava falando, ele conhecia o Mestre. Então, ele, para reforçar todo esse ensino, ele sintetiza o conteúdo aqui do versículo 8 ao versículo 12, que foi o texto que nós lemos para essa mensagem. E ele mostra que, uma vez que os chamados para a vida exemplar têm uma personalidade transformada, eles recebem recompensas do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós iremos abordar a personalidade transformada que os cristãos têm. Uma vez chamados para uma vida exemplar, os cristãos têm a sua personalidade transformada. Então ele introduz aqui o texto que nós lemos, esse resumo, por assim dizer, com a palavra finalmente. Não significa que ele estivesse aqui encerrando a sua carta, mas sim que ele estava concluindo aqui a sua discussão acerca dos relacionamentos. Ele já havia falado separadamente para as esposas, ele já havia falado com os maridos, ele já havia falado com os servos, enfim, ele já havia falado com várias classes de pessoas, e agora ele se reporta aos cristãos como um todo, e ele chega aqui ao ponto alto do seu argumento. Então ele lista algumas características, 5 características que os cristãos deveriam ter, e estas virtudes aqui, vale ressaltar que não se aplicam simplesmente ao aspecto moral. O aspecto espiritual também está presente aqui, nós vemos isso no início do capítulo 2, a transformação espiritual dos crentes. Eles são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão do cristão. Então, sendo assim, os eleitos de Deus irão proclamar as virtudes de Cristo. Isso não é apenas um moralismo. Isso precisa ser um estilo de vida dos cristãos. Precisa fazer parte do seu DNA. Os cristãos precisam demonstrar que foram alcançados pela graça de Cristo, e essa graça transforma a personalidade dos cristãos. Eles, os cristãos, nós, povo de Deus, somos transformados pelo Espírito Santo. Então Pedro aqui começa falando sobre uma unidade de pensamento, sede todos de igual ânimo. Ele está falando aqui sobre uma harmonia, tanto na mente quanto no espírito. Quando essa virtude está presente, o que resulta disso não é uma uniformidade. É importante nós frisarmos isso. Não é uma uniformidade, mas é uma unanimidade. Por que não é uma uniformidade? As pessoas pensam diferentes. Cada pessoa tem a sua criação diferente. Gaúchos são criados de uma maneira, os paulistas ou baianos são criados de outra forma, os cearenses ou cearuchos são criados de outra forma, e assim nós vemos que as pessoas pensam diferentes, mas isso não significa que não possa haver uma unanimidade. Nós vemos essa ideia em Atos, no capítulo 4, versículo 32, vemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 2, onde Paulo exorta os crentes a pensarem a mesma coisa. Nós vemos isso em Romanos também, lá no capítulo 12, onde temos o ensino de Paulo, paralelo a esse aqui, acerca das virtudes dos cristãos. Mesmo que as pessoas pensem diferente,
tenham dons e talentos distintos, elas devem ter a mente governada por Cristo. Essa é a ideia. Uma unanimidade. Essa unidade de pensamento vem do Evangelho, irmãos. Essa unidade de pensamento vem da transformação que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. As diferenças de pensamentos que as pessoas têm não devem causar divisões na igreja, contendas. Muito pelo contrário. Nossa diversidade de pensamento deveria promover a união, porque quando nós enxergamos a igreja do Senhor, pessoas de todas as raças, de vários lugares, que têm seus pensamentos diferentes, mas que agora foram transformados pelo Evangelho, pensando da mesma maneira, amando ao Senhor, vivendo o Evangelho, isso promove unidade em Cristo. O Evangelho promove essa unidade. E ele menciona outra virtude aqui, que é a compaixão. Em um contexto de perseguição que aqueles cristãos se encontravam, eles deveriam sentir as dores uns dos outros. Sentir as dores uns dos outros. Não é simplesmente olhar para alguém que está sofrendo e dizer: eu sinto muito, irmão. Sinto muito. Não é isso. É sofrer junto. A igreja é o corpo de Cristo. É sofrer junto. Mas é bem verdade que para nós é mais fácil sofrer junto do que se alegrar junto. Parece que as pessoas têm prazer em ver o sofrimento dos outros, mas quando vem a alegria, meu Deus do céu, até escorre um veneninho no canto da boca que precisa limpar. A compaixão. Nós temos essa ideia também em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 26, diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nesse sentido, irmãos, ele aponta o amor fraternal, ou fraternalmente amigos, como nós lemos no texto. Pedro já havia falado sobre esse assunto no capítulo 1, amai-vos uns aos outros, e agora ele reforça aqui o ensino, já que a igreja deve se amar como nós amamos os nossos irmãos de sangue. Aliás, dificilmente a gente olhar para uma família que não tem uma rusga com o irmão de sangue. Mas quando nós olhamos para a igreja, irmãos, nós não estamos considerando apenas um laço sanguíneo comum. Nós somos irmãos em Cristo porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos irmãos em Cristo e esse laço é muito mais forte do que o laço que nós temos com os nossos irmãos de sangue. Nós devemos, portanto, amar fraternalmente os nossos irmãos em Cristo, porque a igreja foi regenerada pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo. O próprio Cristo ensina isso lá em Mateus, no capítulo 22, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui ele está citando o Antigo Testamento, Levítico 19, versículo 18. Tamanha a importância desse amor que os irmãos devem ter uns pelos outros. Outra característica que ele aborda é a misericórdia. Também é mencionada aqui como uma importante virtude. Pedro mostra a força, a maneira dele mostrar a força dessa característica aqui, é falando como se esse sentimento viesse das entranhas. Essa era a maneira das pessoas naquela época demonstrarem o seu sentimento. Aliás, eu acho que talvez, em certa medida, seja a nossa maneira também de demonstrar esse sentimento, porque se as pessoas têm aí algum tipo de ansiedade, dá um frio na barriga. Algumas dão uma reação um pouco mais adversa, deixemos de mencionar aqui. Então, Pedro está falando que é uma virtude extremamente importante, aliás, crucial para a vida da igreja. É uma virtude do próprio Deus. Por causa da sua misericórdia, Cristo sentiu as dores que a humanidade sente. E muito mais, porque Ele carregou sobre si os pecados da humanidade inteira. Misericórdia. Ela também aparece lá em Colossenses, no capítulo 3.
E por último, mas não menos importante, Pedro destaca a humildade. A humildade. Essa virtude foi ensinada também pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos e ele não se tornou menor quando ele fez isso. Ele não se tornou menor porque ele lavou os pés dos seus discípulos, mas ele ensinou com aquele gesto que o melhor é servir. É possível que você já tenha dito assim, que alguém já tenha dito: eu sou muito humilde. Se tem uma coisa que eu me orgulho, é da humildade que eu tenho. Isso aí tudo é balela. Há quem diga que a humildade é uma virtude que quando a gente pensa que alcançou, já perdeu. Que dirá alguém dizer, assim, estufar o peito e dizer: eu sou uma pessoa humilde, me orgulho disso. Será que quando nós falamos isso, com ar na voz, nós estamos de fato mostrando que somos humildes? Nós podemos entender que, de acordo com o ensino bíblico, ser o maior é ser servo de todos. Pedro fala nessa mesma carta aqui no capítulo 5, ele diz para os jovens cingirem-se de humildade. E assim ele cita Provérbios capítulo 3, verso 34, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, concede a sua graça aos humildes. Meus irmãos, todas essas virtudes refletem o caráter de Cristo, e elas se tornam evidentes no relacionamento dos crentes. Por isso Pedro aborda no versículo 8 as características de um relacionamento entre crentes, e no versículo 9 ele coloca essas virtudes na prática. Parece que agora ele está se reportando aos inimigos. Agora, se tem algo que a gente precisa de fato considerar, irmãos, é que nós mostramos que de fato nós somos transformados pela graça de Cristo, que nós somos de fato regenerados pelo Espírito Santo em nossa vida prática. Isso não é simplesmente moralismo. Como pode alguém dizer que é crente da boca para fora, mas não mostrar as suas características mudando, não mostrar os gestos para com os outros, as suas palavras mudando? Meus irmãos, isso é incompatível. É preciso mudar, é preciso mostrar isso na prática. Pedro então agora retoma essa ideia que ele abordou no capítulo 2, versículo 23, referente ao modo como Jesus Cristo agia quando era ultrajado. Por isso ele usa aqui a mesma palavra que ele utilizou lá, ele usa aqui, só que agora ele traduz como injúria, ou seja, uma evidência de que o padrão de conduta que deve ser usado no relacionamento com os irmãos é o padrão de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Aliás, toda a nossa liturgia caminhou para isso. Uma igreja modelo. E não é como diz o hino do Rio Grande do Sul, dê modelo a toda a terra, simplesmente porque somos gaúchos. Não! Embora nós gaúchos consideremos isso muito bom. Mas, irmãos, de nada vale sermos gaúchos, sermos cearenses ou cearuchos, sermos baianos ou baianuchos, o que seja, se as nossas características principais não forem o exemplo de Cristo. De nada vale a nossa origem. Então ele fala aqui sobre um padrão de conduta espelhado no padrão de Cristo. É isso que os crentes deveriam fazer. Grande parte desse povo era gentil. Então Pedro aqui explica algumas coisas que eles deveriam fazer e outras coisas que eles não deveriam mais fazer. Primeiro ele fala aqui sobre o que eles não deveriam mais fazer. No versículo 9 ele fala assim, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Isso aqui é um princípio utilizado no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Talvez você aí que seja antigo que nem eu, um pouco mais, vai lembrar até do Chapolin Colorado aqui, dizendo, e pata por pata. Não foi o Chapolin Colorado, né? Foi a Bruxa do 71.
olho por olho, dente por dente e pata por pata. É interessante quando nós lembramos isso, que parece que é tão piadista, né? Não é. Essa era a maneira utilizada no Antigo Testamento para agir. Talvez os crentes estavam ainda fazendo dessa forma, olho por olho e dente por dente, conforme nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 21. Então, parece que Pedro está indicando isso. De certa forma, os crentes ainda estavam tentando acertar as contas da maneira antiga, pagando mal por mal. Não que nós, hoje, é claro, e principalmente a igreja de Canoas, não age dessa forma, né? Mas em outros lugares aí do Brasil, talvez as pessoas ainda continuem agindo assim, resolvendo as coisas da maneira antiga, o sangue fervendo nas veias, ou o sangue subindo para a cabeça. Claro que isso aí são coisas hipotéticas, nós apenas consideramos aqui, mas é claro que os crentes de hoje não agem dessa forma. Depois Pedro mostra aqui o que os crentes deveriam fazer. Ele está dizendo assim: olha, sabe isso aqui que vocês estavam fazendo, agindo dessa forma, pagando injúria por injúria, pagando mal por mal? Vocês devem parar com isso, não hajam mais assim. E aí depois ele passa a dizer o que eles deveriam então fazer. Ao contrário de pagar na mesma moeda, ele diz para os crentes seguirem o exemplo de Cristo. Ao sofrerem injúrias, eles deveriam bendizer, deixar de agir segundo a sua vontade e agir segundo a vontade de Cristo. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Romanos, no capítulo 12. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E é interessante que Pedro e Paulo utilizam aqui a mesma palavra. Então Pedro está transmitindo, irmãos, aquilo que ele aprendeu com o próprio Jesus Cristo. Ao que bate numa face, oferece também a outra. Foi isso que Jesus Cristo ensinou. Ele está querendo imprimir aqui nos crentes um novo modo de vida, uma nova conduta, um novo modo de agir. E ele até dá um motivo para que eles vivam dessa forma. Normalmente, quando nós encontramos essa expressão, para quê, nós estamos aqui identificando a finalidade para a qual Pedro está falando, ou o texto como um todo está falando. Para quê? É isso que ele fala aqui. Porque para isso mesmo é que vocês foram chamados. Não só para abençoar, mas também para receber bênção por herança. Herança essa que Pedro menciona no início da sua epístola, uma herança reservada no céu. Pedro está aqui se referindo à salvação. O que ele está dizendo aqui é que os crentes devem agir como cidadãos dos céus, como peregrinos. Os crentes estão fora de sua pátria, mas eles precisam agir como se estivessem lá. A conduta de um cidadão do céu. A conduta de um cidadão do céu. E pior que nós somos tão arraigados nessas questões de tradições. Eu sou prova viva disso. Morei 4 anos em São Paulo, podia estar o calor que fosse, jamais deixei de tomar meu chimarrão. Eu sou gaúcho, eu tenho que mostrar para os outros que eu sou gaúcho. Sempre tomei meu chimarrão, ainda fazia os outros tomar junto comigo, só por desaforo. Mas será que nós temos esse mesmo apego, considerando que nós somos cidadãos dos céus? Será que nós vivemos nessa terra como se estivéssemos vivendo lá? O crente precisa abandonar o seu fútil procedimento, porque Cristo libertou o seu povo das amarras do pecado. Os cristãos não podem mais ser controlados pelo pecado.
Mas é importante, é claro, aqui a gente ressaltar que os crentes não devem apenas agir dessa forma para que eles recebam no final a sua herança. Na verdade, a gente inverte essa equação. Os cristãos já foram alcançados. Eles já têm essa salvação. E eles precisam evidenciar isso na prática. Mostrar que de fato são salvos. Essas são as implicações dessa grande salvação, dessa grande bênção que nós já recebemos. Uma vez que os chamados para uma vida exemplar têm essa personalidade transformada, eles recebem recompensas do Senhor. É isso que o texto está nos falando. Essa é a segunda parte do texto. Pedro agora reforça o ensino com uma citação lá do Antigo Testamento. E assim, ele parece dizer que a conduta dos crentes deve mudar não só por causa dessa herança apresentada, mas também pela obediência a Deus, a obediência à sua palavra. E ele cita aqui o Salmo 34, versículos 12 a 15. O que ele está dizendo é assim: o que eu estou falando aqui tem respaldo bíblico. O que eu estou falando aqui é baseado na palavra de Deus, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça. Então ele cita o Salmo: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Note que Pedro diz assim, pois, ele está explicando aqui, né? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, essa conjunção aqui normalmente é utilizada para uma explicação, e ele utiliza aqui para introduzir a citação do Salmo. E ele está aqui deixando implícita, e eu diria que também explícita, uma condição. É como se Pedro estivesse dizendo assim, vocês desejam ser abençoados? Então vocês precisam mudar o palavreado, mudar o comportamento. É isso que Pedro está falando aqui. E esse desejo aqui que ele menciona pode ser tanto o desejo dos cristãos por receberem a herança final, a vida eterna, e assim passarem a desfrutar das bênçãos prometidas, como também o desejo de viver uma vida boa aqui na terra. Isso não é ruim. Viver bem é bom. A gente não precisa ficar procurando aqui, não. Agora eu tenho até dinheiro, mas eu não vou nem usar. Prefiro viver uma vida miserável. Não é isso que nós aprendemos biblicamente. Até se você quiser se desfazer aí um pouco do dinheiro e compartilhar conosco, fique à vontade, não vai ter problema nenhum, a gente aproveita. Sempre a gente faz alguma coisa boa aí. Mas não é isso que a gente vê na Escritura. A gente não pode ter a vida boa como nossa última aspiração, como nosso padrão de vida, como aquilo que nós almejamos com todas as nossas forças. Isso não. É possível desejar isso também. Mas vocês querem ser abençoados? Querem receber bênçãos por herança? Mudem o palavreado de vocês. Mudem as ações de vocês. Mudem o pensamento de vocês. E ele reforça aqui então o que ele já havia falado sobre não pagar mal por mal e injúria por injúria. E ele reforça isso quando ele diz assim, refreie a língua do mal. Não é à toa que nós vemos vários ensinamentos na Bíblia sobre a língua. O próprio Jesus Cristo falou isso. Nos ajuda a entender essas questões. E o próprio Jesus Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. O exemplo é Cristo. Pedro diz assim, aparte-se do mal e pratique o que é bom. Então, ele está dizendo aqui que os crentes não devem apenas parar de falar palavras maldosas, mas também isso precisa ser visto
nos crentes. Pode ser que às vezes a gente até consiga frear, pelo menos por um instante. Alguns não conseguem frear nem por um segundo, mas alguns parece que conseguem meio que dar uma engolida ali e não fala. Mas irmãos, o coração está explodindo de ódio. Aparte-se disso. Essa mudança precisa acontecer internamente e também refletida externamente. E novamente aqui faz alusão a um salmo: aparta-te do mal, Salmo 37, verso 27. Aparta-te do mal e faz o bem. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que os crentes precisam fazer a diferença no mundo. Devem ser pessoas que sejam exemplo tanto de palavras quanto também de ações. Eles devem praticar o que é bom. É muito fácil dizer, eu sou bom mesmo. Não, eu sou muito humilde. E não praticar isso. Da boca para fora é muito fácil. E nós vemos isso muitas vezes. Mas a nossa prática precisa refletir o caráter de Cristo. Nossas palavras precisam refletir o caráter de Cristo. Tiago também fala isso. Seja o vosso sim, sim. O vosso não, não. Para não cairdes em juízo. Paulo, falando aos Tessalonicenses, também fala assim. Ele diz que o crente precisa se abster de toda forma de mal. Então Pedro fala de uma busca aqui. O crente deve se empenhar por alcançar a paz. O crente precisa se empenhar por alcançar a paz. E ele reforça essa ideia quando ele diz assim, empenhe-se. Empenhe-se por alcançá-lo, esforça-te. Vocês precisam correr atrás disso. Essa é a ideia. Não é uma simples busca. É algo que o crente precisa se esforçar muito, muito, muito. É simples a gente fazer um teste se a gente tem se empenhado bastante por alcançar isso. Basta fazer uma reunião com 3 ideias diferentes. Uma das ideias vai ter que prevalecer. Mas até que uma ideia prevaleça, meu Deus do céu, o caminho para chegar... Normalmente nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Pedro está dizendo aqui que os crentes devem viver no meio das pessoas que os perseguem em paz, e eles perseguindo a paz. É interessante esse perseguindo. Perseguir é como se fosse o superlativo de seguir. Olha, seguir e perseguir tem a sua diferença. Com empenho, com esforço. Agora, como é que a gente imagina isso? Como é que aquelas pessoas iriam agir dessa forma? Viver em paz em um contexto de perseguição? Então Pedro diz que eles devem evitar as discussões. Bem a nossa característica. Dou um boi para não entrar numa briga. Mas dou uma boiada para não sair. Meus irmãos, Pedro está dizendo que a gente precisa evitar isso, evitar as discórdias, evitar as brigas e viver em paz com todos. Como diz o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não é fácil viver dessa forma, irmãos. Lutando contra a própria natureza, sofrendo na pele as angústias dessa vida e ainda tentar fazer o bem àqueles que nos perseguem. Mas Pedro entende muito bem essa questão. Aliás, se tem alguém que pode mostrar uma personalidade transformada, é o Pedrão. O Pedrão é aquele cara lá explosivo. O Pedrão era aquele seguro das suas ações. Mas toda vez que ele se sentia seguro das suas ações, ele cometia erros. Não, Senhor, deixa para mim, que eu não vou te negar. Eu te negar, mas é bem capaz. Eu acho que Pedro até era gaúcho.
Tu vai me negar, Pedrão? Não, não vou não, bem capaz. Pois não é que Pedrão negou? Meus irmãos, ele entende desse assunto e ele fecha com uma palavra de conforto aos crentes, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Pedro lembra ao povo que o Deus que eles serviam era um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que Deus conhece os seus eleitos, Ele sabe as suas aflições. Se não fosse assim, o próprio Cristo não teria dito que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro não está dizendo aqui que isso é fácil, que mudar esse procedimento é uma coisa simples. Ele está dizendo que a gente não precisa fazer isso sozinho. Ele está dizendo que essas coisas precisam ser enfrentadas com o consolo, o conforto, a transformação operada por Deus. Nós não fazemos isso sozinho. A questão que gira em torno de tudo isso que nós falamos aqui não é que o crente se torne justo por si só, porque isso é impossível. Por nossas próprias forças nós não conseguimos nos tornar justos. Mas a justiça de Cristo nos é imputada. E é por isso que nós podemos ser considerados justos diante de Deus. Pedro faz um contraste muito interessante aqui, e nós sempre precisamos considerar em nossa vida cristã. Ele diz que Deus vê todas as coisas, tanto as obras dos injustos como as dos justos, mas Ele só atende às súplicas dos justos. Embora Deus conheça todas as coisas, Deus conheça o proceder de todos, Deus sabe de tudo, mas Ele só atende às súplicas dos justos. Esse é um privilégio que só os crentes têm. Só os crentes têm. Mas contra os ímpios, ou com relação aos ímpios, Deus está contra. É isso que o texto fala aqui. Deus está contra. Pedro não explica o que Deus fará, ou que males são esses que a carta menciona, mas ele deixa aqui implícito que para os justos Deus é um aliado, mas para os injustos, para os ímpios, Deus é um adversário. Essa é a ideia do texto. Então, se nós somos justificados por Cristo, se nós entendemos que somos cristãos, que já recebemos essas bênçãos por herança, isso já é motivo suficiente para que o crente se esforce, persiga a paz com todos e a santificação, ore a Deus e confie que a sua oração será respondida. E melhor, quando nós pensamos assim, nós entendemos que as nossas orações serão respondidas não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas onde estão essas recompensas aqui que Pedro menciona, essas bênçãos por herança? Pode ter certeza que uma vez que o crente persegue essas coisas aqui, ele vai enriquecer. Seus problemas acabaram, como as organizações tabajaras. Não é isso que Pedro está falando aqui. Agora pense bem nessas recompensas: bênçãos por herança, felicidade e paz em meio às aflições, os olhos do Senhor repousando sobre os justos, respostas de oração. Tudo isso são bênçãos que Deus concede ao seu povo. Deus não promete a ausência de problemas, Deus não promete que os crentes serão bem-sucedidos em todos os seus empreendimentos. Não é isso que nós vemos na Bíblia. Deus promete a sua presença o tempo todo. Deus promete o seu consolo todo o tempo. Deus promete que os seus olhos sempre estão voltados para o seu povo. Voltados para o seu povo.
Essa é a recompensa. Todas essas recompensas o crente recebe em Cristo. Na verdade, Cristo é a recompensa. Ele é a própria recompensa. Se nós nos consideramos cristãos e temos Cristo, nós não precisamos de mais nada. A graça de Deus nos basta. Então nós vimos que, embora os crentes pensem diferente, ajam de maneira diferente, é possível ter uma unidade de pensamento e viver em comunhão e harmonia com todos. Isso é possível em Cristo. É fruto de um sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, da regeneração que o Espírito Santo operou na vida do seu povo, que resulta em santificação, que resulta em uma personalidade transformada. Aqueles que praticavam o mal, agora não devem mais fazê-lo. Aqueles que falavam palavras torpes, agora não devem mais proferi-las. Ao contrário, devem bendizer. Aqueles que faziam coisas erradas no passado, agora devem abandonar essas práticas e seguir um novo padrão de conduta, viver aqui nessa terra como se já estivessem vivendo no céu. Isso não é só uma obrigação, irmãos. É fruto do amor dos crentes a Deus. É fruto da operação do Espírito Santo em nós e também fruto do nosso amor a Deus. Mas enquanto vivemos aqui, nós devemos nos afastar do mal, buscar a paz com todo o empenho e confiar no nosso Deus, porque Ele é um Deus de consolo. Mas não esqueçamos que, apesar dele ser um Deus de consolo, Ele é um Deus de justiça. O seu olhar está sobre justos e injustos. Vivamos nessa terra olhando para a nossa recompensa que o Senhor Jesus Cristo já nos deu na cruz, que é a nossa salvação. E essa salvação tem as implicações práticas aqui. Viver como igreja é perseguir a paz, é às vezes abrir mão da nossa ideia, é às vezes escutar e não falar o que a gente pensou, e às vezes pedir perdão a Deus pelo que a gente pensou. Meus irmãos, essa é a vida como igreja. Isso não significa que o crente tenha que ser perfeito, até porque nós não iremos atingir esse padrão de perfeição aqui nessa terra. Mas embora não sejamos perfeitos, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Dependentes. Reconhecer as fraquezas, as mazelas e depositar a nossa confiança em Deus. O Deus que não só nos transforma por meio do seu Espírito Santo, que abre os nossos olhos para ver a Cristo na Sagrada Escritura, mas também o Deus que escuta as nossas orações o tempo todo. Então, quando nós consideramos isso, irmãos, é incompatível para o crente falar que é crente e viver como um ímpio. Ser lavado e remido pelo sangue de Cristo, mas não evidenciar essa mudança na vida cotidiana. Para o crente não tem meio termo. Ou você é um cristão, filho de Deus, herdeiro da promessa, e vive de modo digno do Evangelho, ainda que com os seus tropeços, mas buscando isso, ou você é um injusto. E se você é um injusto, você tem Deus como seu adversário. Ou somos crentes ou não somos. Meio crente não existe. Não existe crente 50%. Diante disso, irmãos, quero aqui finalizar esse sermão com pelo menos 3 aplicações muito breves. E a primeira, na verdade todas elas são muito óbvias, mas há quem diga que o óbvio precisa ser dito. Então, a primeira que eu gostaria de destacar é a seguinte:
Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simples assim, muito fácil. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já muitos anos se passaram desde que essa epístola foi escrita, mas tem algumas coisas que não mudam. As perseguições mudam o estilo, mas continuam existindo. Pessoas continuam falando mal de outras pessoas. Nós vemos pessoas caluniando, injuriando os crentes. Nós vemos muitas vezes pessoas próximas de nós sofrendo algum tipo de perseguição, tortura moral. Todas essas coisas nós vemos ainda. Pessoas sendo mortas ainda hoje por causa do Evangelho. Mas o pior de tudo é nós vermos dentro da igreja os crentes pagando mal por mal. É da natureza de um ímpio perseguir e fazer as coisas erradas, mas isso não pode ser mais da natureza de um cristão. Por isso nós precisamos dar ênfase nessas questões. O pior de tudo é ver os crentes agindo olho por olho, dente por dente. Não é fácil agir como o apóstolo Paulo disse, viver de modo digno do Evangelho. Mas o Espírito Santo nos transforma. Como amar, então, as pessoas que nos perseguem, que maldizem, que falam todo tipo de mal contra nós? Meus irmãos, não tem como nós fazermos isso se nós não amarmos a Deus. Aliás, quanto mais nós conhecemos e amamos a Deus, mais nós conhecemos o nosso próximo e o amamos. Não há como fazer isso à parte do nosso relacionamento com Deus. Outra aplicação, extremamente fácil também, simples de nós fazermos e seguirmos, é a seguinte: siga o exemplo de Cristo. Simples assim. Parece muito óbvio. Naquela época mesmo, depois da conversão, muitas pessoas ainda tentavam resolver os seus problemas à moda antiga, como talvez nós tentemos ainda hoje resolver os nossos problemas. Mas não é isso que Pedro está dizendo para fazer. Ele está dizendo que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele sempre aponta para Cristo. É isso que a igreja precisa fazer ainda hoje. Seguir o exemplo de Cristo. Se ancorar nessa verdade. E quando nós entendemos, irmãos, que nós precisamos estar sempre ancorados na verdade da palavra do Senhor, isso implica dizer que você não é o dono da verdade. Nós não somos os donos da verdade. Conforme nós lemos na Escritura, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O nosso padrão de conduta precisa ser esse aqui. A palavra de Deus. Aquilo que nós tanto professamos muitas vezes e nos orgulhamos de dizer, um orgulho santo. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Prova isso então, miserável. Prova isso na prática. O que adianta dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática se as nossas ações, se as nossas palavras não mostram isso? Meus irmãos, nós evidenciamos que somos salvos com essas implicações, vivendo de modo digno do Evangelho. Onde começa isso? Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja e em todos os lugares onde você passa. Essa transformação precisa ser vista. Uma vez que nós somos regenerados, nós mostramos isso na prática. Do contrário, se não existir essa transformação, se essas coisas maléficas continuarem acontecendo no meio da igreja, se o padrão de conduta não for o mesmo de Cristo, a igreja será apenas um lugar onde pecadores se reúnem, mas os seus pecados continuarão falando mais alto do que a graça de Cristo. Igreja é sim o lugar onde pecadores se reúnem,
mas esses pecadores foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo e precisam mostrar isso na sua prática diária. É bom frisar isso, que precisa ser na prática diária, porque senão dentro da igreja é muito fácil dizer, ô irmão varão, ô amado de Deus. Isso é muito fácil dizer isso na igreja. Bota o pé do lado de fora, pronto, desnorteou o vivente. Não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos mostrar essa transformação dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, na nossa família, nos nossos relacionamentos. E por fim, ore. Será que seria possível nós relatarmos a Deus as nossas dificuldades de relacionamentos, de ações, se nós não expressarmos isso por meio da nossa oração e dizer a Deus, Deus, eu não consigo. Na maioria das vezes o meu sangue gaúcho fala mais alto, o meu sangue cearense fala mais alto. Na maioria das vezes eu quero agir por minha conta, na maioria das vezes eu quero pagar mal por mal. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos dependentes de Deus, humildes, reconhecer as nossas fraquezas e mostrar que de fato nós somos salvos por meio do nosso proceder. Vamos orar. Ó Deus, Tua palavra nos confronta. É bem verdade que a Tua palavra nos consola e nos mostra, ó Deus, que nós fomos transformados, lavados e remidos pelo Teu sangue. Mas muitas vezes, ó Deus, a carne fala mais alto. Ajuda-nos, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, a perseguir a paz com todos, a ter esse empenho, ó Deus, por alcançar essa paz, a não deixar, ó Deus, que a nossa vontade prevaleça, mas sim a vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nessa terra como cidadãos dos céus, a termos em nós impresso o caráter do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como igreja, ainda que sejamos pecadores, que sejamos, ó Deus, dependentes do Senhor. Reconheçamos nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, que a Tua igreja seja reconhecida pelo amor, pela transformação de vida, que nós não sejamos apenas crentes nominais, mas que a nossa prática mostre isso. Ajuda-nos, portanto, em oração que nós fazemos, confiados não nos nossos méritos, mas nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.